O SINTAG, como Sindicato Nacional dos Setores da Agricultura, Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, e tendo em conta o enquadramento político e laboral que hoje mesmo vivemos, continuamos a dar continuidade à luta organizada e reivindicativa em torno da resolução concreta dos problemas que afetam todos os dias os trabalhadores no seu local de trabalho. E com isso, contamos e reforçamos a União de Sindicatos de Lisboa, que sempre nos tem guiado e sempre tem sido para todos os trabalhadores um porto de abrigo e um porto de luta. E apesar da noite fria e impiedosa que o capital quer impor aos trabalhadores, a União de Sindicatos de Lisboa e os seus sindicatos foram, são e serão sempre um farol brilhante e incandescente da luta operária e nesse particular, vai ser difícil, e nesse particular gostaria de salientar o trabalho de uma vida em amor ao sindicalismo e à luta dos trabalhadores por parte de um camarada a quem muito devemos e muito nos ensinou e também nos obriga a ser melhores. Camarada Oliveira Domingos, muito obrigado. Em 2023, os ataques dos patrões e dos seus acólitos e a agenda política de vários governos que negaram o povo e os trabalhadores e que fazem da contratação coletiva e da concertação social um feudo dos patrões e das suas tristes carpideiras e um palco violento de roubo aos direitos de quem trabalha durante anos a fio. A concertação social não é nada mais do que isto. Podia falar-vos da contratação coletiva sem negociação nenhuma, bloqueada aos desejos dos patrões ou às denúncias dos contratos coletivos de trabalho e às caducidades promovidas e aceitos pela Ministra do Trabalho e seu Ministério e, em alguns casos, pelos tribunais. Podia falar-vos como o Ministério do Trabalho não publica, espantosamente, um acordo de empresa da Central de Cervejas com mais de 900 trabalhadores, depois do acordo entre os trabalhadores livres e assinado entre os trabalhadores e a empresa, um acordo livremente assinado e prontamente bloqueado pelo Ministério do Trabalho por este acordo de empresa ter a participação, pasme-se, de mais sindicatos da CGTP. Desde 2017 que isto acontece. Não nos bastava o bloqueio dos patrões, agora temos também o bloqueio da contratação coletiva pelo próprio Ministério, que em teoria deveria apoiar a contratação coletiva e não destruí-la, ou estou enganado. Podia falar-vos como temos dois importantíssimos contratos coletivos de trabalho, o abate das aves e das carnes, com milhares de trabalhadores, particularmente mulheres, que estão caducados e que relegam centenas de milhares de trabalhadores para o Código do Trabalho e, em alguns casos, para coisíssima nenhuma, a não ser a política do patrão. Apesar disto, os trabalhadores das carnes e do abate de aves, com o apoio do SINTAG, fazem greves, manifestações, demonstram humanidade a todos os níveis notáveis para um setor sem contrato coletivo, mas com a força dos trabalhadores, uma força imensa. E vamos continuar. Falar-vos da luta das trabalhadoras das conservas, mulheres de enorme coragem que lutam há anos contra a mediocridade dos patrões e das suas propostas miseráveis. Falar-vos dos ataques concertados pelos patrões aos nossos setores, ao abuso dos horários de trabalho, à desregulação de toda a vida dos trabalhadores e suas famílias, à tentativa dos mangos de hora, das laborações contínuas, enfim, do ataque ao encerramento dos refeitórios nas empresas e com resultados catastróficos na vida dos trabalhadores. O refeitório não é apenas um local de refeição, é muito mais do que isso. É um local onde os trabalhadores criam laços para além do trabalho, falam das suas reivindicações, planeiam estratégias de união e oposição aos patrões. Os refeitórios e a refeição são pequenos plenários de luta e reivindicação dos trabalhadores. E é disto que os patrões têm medo. Da comunhão de ideias e da solidariedade entre os trabalhadores. Tudo isto se passa com a ajuda declarada e conivente da Autoridade para as Condições de Trabalho, que vai ao extremo de explicar e exemplificar aos patrões como roubar os trabalhadores e enganar os sindicatos da CGTP. A ACT não é nada mais do que os colaboracionistas dos patrões e devem ser tratados como tal. Mas prefiro falar-vos de exemplos de luta, pelos contratos coletivos de trabalho e das pequenas vitórias que temos, mas que para os trabalhadores significam muito, e para o SINTAG também. A luta das trabalhadoras da Duncake, mulheres de grande dignidade e coragem, com o seu sindicato de classe de SINTAG, já realizaram 6 greves este ano e lutam pelo aumento salarial e condições de trabalho em respeito por parte de uma administração que reprime e violenta os seus direitos todos os dias. Todos. Ainda assim, em junho de 2023, conseguimos na Duncake o maior aumento salarial de sempre, tirado a ferros, na luta, na greve. Quebrámos a administração da Duncake e em 2024 estaremos prontos para fazer o mesmo. Aos trabalhadores da Matutano, que em junho de 2023, no dia de luta nacional da CGTP, perderam o medo e foram para a porta da empresa em greve, denunciando o salário mínimo nacional que uma empresa multinacional como a PepsiCo pratica. Em
2023 conseguimos, através da persistência da organização e da luta, 42 aumentos dos 50 cadernos reivindicativos que tivemos a nível nacional. A contratação coletiva faz-se nos plenários, nos escritórios, nos balneários, nas reuniões à porta da empresa, na pausa do café, nos estacionamentos das empresas, nos sítios mais recônditos, camaradas, garanto-vos. Tudo isto porque a contratação coletiva são os trabalhadores. E em 2024 o CINTAB propõe-se lutar pelo aumento salarial, lutar pelo aumento dos salários em 2024 com um mínimo de 15%, com 150 euros em cada local de trabalho, nos nossos setores de atividade, com a obrigatoriedade do salário mínimo nacional se iniciar nos 910 euros em janeiro de 2024, com o objetivo imediato de chegar até ao final do ano aos tão propalados 1000 euros. Prevemos um ano de 2024 de enorme luta de classes nas empresas, com dezenas de propostas de aumentos salariais, cadernos reivindicativos, bem como da luta pela sindicalização e pela manutenção dos direitos. Em 2024, daremos luta ao bloqueamento da negociação coletiva, com a realização de dezenas de cadernos reivindicativos de empresa, saídos da discussão com os trabalhadores e das centenas de plenários que faremos, para que os trabalhadores possam ser donos das suas justas reivindicações e avançarem na luta pela contratação coletiva, e contamos com a União de Sindicatos de Lisboa para ser um polo aglutinador dos sindicatos e encontrar as convergências necessárias para a luta dos trabalhadores. Sempre onde haja um trabalhador que precise do seu sindicato de classe, diremos sempre presente. Camaradas, dei-vos vários exemplos do que é a luta dos nossos setores, mas também aquilo que é o sonho que comanda as nossas vidas. Martin Luther King tinha um sonho, todos nós sabemos. Vocês também sonham, eu também sonho. Os meus sonhos são bem mais pequenos que os de Martin Luther King, mas a minha motivação é bem maior. Eu também sonho. Sonho com um país onde os direitos dos trabalhadores fossem respeitados e os seus salários justos. Sonho com um país onde o discurso da impossibilidade da razão dos mídias e do autismo dos sucessivos governos fossem confrontados com a vida e o sofrimento e miséria de milhões de trabalhadores portugueses. Sonho com um país onde a autoridade para as condições de trabalho fosse isso mesmo. Uma autoridade que fiscalizasse e penalizasse gravemente quem tenta ilegalizar os direitos de quem trabalha. Sonho com um país onde o Ministério do Trabalho fosse o garante da contratação coletiva e da proteção de quem trabalha e não em função dos patrões e das suas negociatas. Sonho com um país onde os trabalhadores pudessem ter consciência política que lhes levassem a entender o poder que têm nas suas mãos de transformar as suas vidas. Hoje, agora, já! Sonho com um país onde os nossos filhos tivessem a oportunidade de viver num país onde os seus sonhos de trabalho e de vida social e familiar fossem diferentes daquela que temos ao dia de hoje. Estes são os meus sonhos. Certamente não serão muito diferentes dos vossos. E nas palavras do Sr. Embaixador da Palestina, que interviu aqui ontem, revelava-nos que apenas o povo palestiniano tem 2 caminhos e nós também. Nós, no movimento sindical unitário, temos apenas 2 caminhos. E foi aqui trazido pelo Sr. Embaixador ontem. Nós temos 2 oportunidades. É uma ou outra. É vencer ou é vencer, camaradas! Viva a União de Sindicatos de Lisboa! Viva a CGTB! Do Rio até ao mar, a Palestina vencerá! Viva a Palestina e o povo! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Muito obrigado!